vamos falar hoje sobre a importância de um olhar. O olhar, não sei se acontece com vocês, mas é uma coisa que me fascina. E traz um mistério que a gente não consegue revelar. E até me perturba, porque eu trago na lembrança, por exemplo, o olhar de todas aquelas pessoas que me amaram, os meus pais, os meus entes queridos. E eu fico imaginando como eu me senti em Porto Seguro sendo amada através do olhar. E quando eu falo através do olhar, é porque na realidade, às vezes, você vai tentar transmitir ou interpretar o que o seu coração está sentindo e você se atropela nas palavras. Você não consegue interpretar verdadeiramente o sentimento legítimo que está se passando dentro do seu coração. Porém, o olhar não deixa dúvidas. Tem até aquele ditado, né? Porque na realidade, o que a sua boca não diz, o seu olhar diz. O olhar é tão significativo que o olhar também tem o poder de aproximar e de afastar. Através de um olhar, nós nos sentimos amados, mas também nos sentimos rejeitados. E quando eu falo sobre esse olhar, eu lembro sempre de uma história que eu li a respeito de um jornalista francês. Esse jornalista, ele sempre fez trabalhos com leprosos. E uma certa vez, ele foi visitar um leprosário em determinada região. E a proporção que ele foi tendo contato com os leprosos, ele se surpreendeu com um senhor leproso, que tinha um olhar vivo e muito feliz, que irradiava uma alegria ímpar entre aquelas pessoas que só podiam compartilhar tristeza e dor. E aí o jornalista ficou muito tocado e muito surpreendido e questionou: meu Deus, de onde vem esse olhar? Como é que ele consegue essa emoção para continuar vivendo da forma que está vivendo, com essa dor tão grande que é a lepra? E de repente ele se sente tão feliz e passa essa emoção para os outros. E aí disseram ao jornalista: tente observar o dia a dia dele. E aí o jornalista, muito curioso, pela manhã acompanhou cada passo desse senhor leproso. E quando chegou no meio da manhã, ele sentou diante de um muro que separava o leprosário da região, né, que separava o outro lado, as pessoas que estavam com lepra, e o caminho adiante, onde as pessoas podiam circular sem nenhuma doença. E ele ficou ali sentado por alguns minutos, alguns segundos, e de repente sobe naquele muro o rosto de uma senhora. E aquele rosto era o da esposa dele. E aquele rosto contempla ele por longos minutos com um olhar de amor, com um olhar de carinho. Daqui a pouco, aquela imagem desaparece. E aí ele fica mais um tempo sentado. E ele volta ao lugar de convivência com os leprosos, mas de uma forma transfigurada. E aí o jornalista, muito curioso, diz para ele, né, questiona ele: o que você está sentindo? Como é que você... E ele diz assim: o olhar de amor da pessoa que eu amo, mesmo que seja por alguns minutos, faz com que eu possa ter dentro de mim força o suficiente para sentir a alegria de me sentir amado e poder conviver de forma diferente com esse mal que me atinge. Esse homem irradiava alegria.
irradiava felicidade e sabia agradecer e ser bondoso com tudo aquilo que ofereciam para ele. O que é que essa história nos ensina? Qual é o poder do nosso olhar? O que é que nós devemos fazer com o nosso olhar? Sabe, eu acho que com o nosso olhar nós podemos consolar. Nós podemos dar esperança àquele que está desesperançado. E o olhar, ele tem um poder tão forte de erguer a pessoa, como também tem o poder de matar aquela pessoa. Jesus Cristo sabia disso. E Jesus Cristo optou pelo olhar de amor sobre todas as pessoas. Porque ele apostava que ele podia puxar e levar aquele coração desalentado um pouco de esperança, um pouco de carinho, de compaixão e de que aquela pessoa pudesse ser aceita por ele do jeito que é. O que é que você está fazendo com o seu olhar? Você sabia que você tem poder através do seu olhar? Você sabe que você não pode mentir para ninguém através do seu olhar? Que por mais que você tente esconder os sofrimentos, os caminhos espinhosos que porventura você tenha passado ou esteja passando, mas o seu olhar vai dizer e vai transmitir tudo o que você está sentindo. Aproveite o seu olhar. Muita gente está precisando de um olhar de amor. Muita gente precisa renascer e precisa plantar no coração novamente a esperança que um dia, quem sabe, foi perdida. É tempo de fazer uma reflexão de como você faz, de como você utiliza esse seu olhar. A gente sabe, por exemplo, que a Bíblia registra vários momentos de Jesus com relação ao seu olhar. Por exemplo, quando o olhar dele se encontrou com Zaqueu. Por exemplo, quando o olhar dele se encontrou com da adúltera. Por exemplo, quando o olhar do ladrão bom se encontrou com o olhar dele. E quando ele repetiu essa frase que ecoa nos nossos ouvidos: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia tem vários registros que podemos tentar imitar. A Bíblia tem vários registros de Jesus lidando com essa forma de olhar, e não só lidando, ensinando a cada um de nós a lidar com o nosso olhar. Alguém já disse que o olhar é o espelho da alma. Não é assim? Então, vamos utilizar esse instrumento que nós temos. Sabe? Às vezes a gente nem sabe do que Deus pode fazer através de um nosso simples olhar. Eu convido você para que você possa fazer essa reflexão. Talvez você nem saiba o poder que você tem, mas quem sabe aquela pessoa que se distanciou, aquela pessoa que você não consegue pedir desculpas, aquela pessoa que você sente dificuldade de pedir perdão, quem sabe o seu olhar possa dizer tudo isso e você possa restaurar relacionamentos que um dia foram perdidos. É importante também ressaltar que o nosso olhar não pode ser destinado tão só a consolo, a compartilhar tristezas, a expressar o perdão, enfim, a momentos tristes relacionados com as circunstâncias da vida. Não, não, não. O olhar, mais do que nunca, tem que expressar a alegria que sentimos. Tem que expressar esse amor que nos impulsa para fazer coisas boas, para estar junto de pessoas que amamos, para distribuir alegria, assim como Jesus fez nas bodas de Canaã com seus discípulos naquele casamento. E em tantos momentos, porque a gente tem uma impressão de que, pelo próprio Evangelho, de que Jesus foi uma pessoa que passou momentos só tristes. Não, não. Os historiadores registram que ele teve momentos alegres, que ele brincou, que ele dançou e que ele com certeza transmitiu com muita força através do seu olhar tudo isso que ele vivenciou. Então,
Vamos colocar em prática isso. Vamos aproveitar os momentos bons que Deus nos dá. Os momentos que possamos rir, os momentos também que possamos ser felizes. Porque ser feliz é ter Jesus. Superar momentos difíceis é ter Jesus, é conhecer Jesus. Então, eu aguardo você na próxima semana